Olá a todos. A nossa equipe é composta por Estevan Lima e Jefferson Schurtz. Vamos falar sobre governança de TI e COBIT. A governança de TI refere-se na prática a um conjunto de diretrizes responsáveis pelo controle efetivo dos processos de uma empresa, garantindo a segurança da informação. Ela proporciona a otimização da aplicação de recursos, além de oferecer suporte à tomada de decisões de forma alinhada com a missão, visão e valores da empresa. Essa definição deixa clara a importância da governança de TI, mostrando que ela não é somente uma área de suporte aos processos de negócios, mas uma parte fundamental no contexto do plano estratégico das grandes empresas. A governança de TI pode ser dividida em 5 áreas principais, que são alinhamento estratégico, que garante que tanto os processos de negócio como os de tecnologia da informação trabalhem conjuntamente, a entrega de valor, que é um benefício importante da governança de TI, pois assegura que o setor de tecnologia da informação seja o mais eficiente e eficaz possível. O gerenciamento de riscos, que permite que a empresa visualize de uma forma mais abrangente eventuais riscos para o negócio, além de oferecer meios para minimizá-los. Também gerenciamento de recursos, que neste caso, o papel da governança de TI é garantir que a gestão dos recursos humanos e tecnológicos da empresa seja o mais otimizado possível. E a mensuração de desempenho, que, ao fazer uso de indicadores que vão muito além dos critérios financeiros, a governança de TI assegura uma medição e avaliação precisa dos resultados do negócio. A gestão e a governança de TI possuem diferentes atribuições dentro do negócio. A governança de TI é responsável por definir como funcionam as coisas na TI e verificar se as normas e políticas estão sendo seguidas corretamente. Já a gestão de TI é responsável por manter o desempenho dos serviços, promover a transformação digital na empresa, manter a satisfação dos usuários e clientes dos serviços, além de fazer a gestão da equipe de TI. Benefícios da governança de TI. Maior precisão e segurança das informações. A segurança da informação é um dos pilares da governança de TI. Afinal, se a área de TI não consegue garantir que as informações estão seguras e são confiáveis, ela não consegue se sustentar por muito tempo. Por isso mesmo é que a governança de TI busca incansavelmente a padronização de processos e o estabelecimento de regras verificáveis. Outro benefício é o melhor aproveitamento operacional e tecnológico. Ao estruturar um catálogo de serviços, por exemplo, a governança de TI permite que os serviços prestados pela TI sejam conhecidos por todas as pessoas, dando uma visão geral dos trabalhos que essa área realiza. Por meio da definição de processos, como de priorização de demandas, é possível obter um melhor desempenho operacional e tecnológico, fazendo com que a TI invista tempo e recursos nas necessidades certas. E outro benefício é a otimização de custos. Se a TI é capaz de identificar as demandas prioritárias e trabalhar nas iniciativas corretas, logo ela vai gerar mais resultados ao negócio e reduzir gastos com retrabalho, otimizando os custos. Assim sobra mais tempo e recursos para investir em outras demandas. Como implantar a governança de TI numa empresa? Uma forma de agilizar o processo de implantação da governança de TI é utilizar frameworks de processo, que já trazem modelos prontos que vão te ajudar a desenhar a sua governança de TI de uma forma bem mais assertiva. Esses modelos contêm práticas que já foram testadas por entidades com muita autoridade no assunto e, portanto, funcionam mesmo. Benefícios do uso de frameworks TI. Velocidade. Diversos profissionais no mundo todo já tiveram o trabalho de testar e elencar as melhores práticas na hora de implantar uma governança de TI. Por isso, hoje é possível poupar um grande tempo nessa tarefa. Outro benefício é a linguagem comum. Uma framework estabelece uma linguagem universal que faz com que todos os envolvidos recebam e repassem as mesmas informações, sem ruídos na comunicação. Outro benefício é a clareza para benchmarks. Comparar a sua TI com a TI de outra empresa fica mais assertivo quando ambas utilizam um framework de governança de TI. Dessa forma, vocês sabem que estão lidando com o mesmo tipo de informação, conferindo maior precisão à análise. Assim, fica mais fácil encontrar oportunidades de melhorias para o seu negócio.
Outro benefício de adotar um framework de processos é poder avaliar a conformidade dos processos de TI com os processos contidos no framework, além de facilitar o treino da equipe, simplicidade na contratação de serviços e produtos e na contratação de pessoas. O COBIT é um framework de boas práticas para a governança de TI. É um conjunto das melhores práticas e procedimentos que ajudam a organização a alcançar objetivos estratégicos através de um uso efetivo dos recursos disponíveis e minimização de riscos de TI. O COBIT interconecta a governança da empresa e a governança de TI. A sua primeira versão foi lançada pela Ithaka em 1996. Essa primeira versão introduzia a framework. A segunda foi estendida para incluir guias de auditoria, uma ferramenta de implementação e objetivos de controle. A terceira edição adicionou guias de gerenciamento e foi lançada pelo Instituto ITG. A versão atual é a quinta, COBIT 5, consolida e integra a versão 4.1. Aqui tem o desenho, a representação do cubo do COBIT, que é o modelo que representa como os componentes se interrelacionam. E podemos ver 3 conceitos principais, que são requisitos de negócio, processo de TI e recursos de TI, sendo que os requisitos de negócio são efetividade, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade, confiabilidade. Os recursos de TI, aplicações, que são os sistemas de informação usados na organização, infraestrutura, que é a tecnologia usada, informações, que são os dados em todas as suas formas utilizadas nos sistemas de informação, e pessoas, as pessoas requeridas para planejar, organizar, adquirir, entregar, dar suporte e monitorar os aplicativos, processos e serviços de TI. E o outro conceito são os processos de TI, que são caracterizados pelos domínios, processos e atividades. Olá! Agora vou apresentar sobre a COBIT 4.1 e COBIT 5, as versões mais estáveis e atuais, e difundidas. Iniciando pela versão 4.1, a COBIT 4.1 contempla, ao todo, 34 processos, os quais compõem 210 pontos de controle. Este vasto aparato é dividido, por sua vez, em 4 domínios. São eles: planejar e organizar, adquirir e implementar, entregar e suportar, monitorar e avaliar. A primeira delas consiste na idealização e organização, e a resposta aos requerimentos. A segunda consiste em adquirir meios de software, hardware e humanos para realizar tais atividades. A terceira, entre entregar o produto em suas versões preliminares e verificar a compatibilidade e o suporte. E a última, o constante monitoramento e avaliação. Entre os processos que compõem a COBIT 4.1, podemos destacar os processos ligados aos critérios de informação, aos indicadores de performance, aos objetivos quantizáveis, ao gerenciamento, aos pontos de controle, às métricas e à maturidade. Cada uma dessas características está totalmente alinhada com os processos que, de forma redundante, buscam sempre, em sucessivas etapas, buscar a máxima agilidade. Voltando aos 4 domínios que compõem a COBIT 4.1, iniciemos o primeiro deles, planejar e organizar. Dentre os objetivos desse domínio, começamos como definir um plano estratégico de TI, um plano de atuação, definir a arquitetura de informação, determinar o direcionamento tecnológico, quais as ferramentas e quais os objetivos técnicos, definir os processos, organização e relacionamentos de TI, gerenciar investimentos em TI, a aquisição de bens e software, comunicar as diretrizes e expectativas da diretoria, ou seja, responder os requerimentos, gerenciar os recursos humanos de TI, ou seja, os membros que compõem a força humana de desenvolvimento, gerenciar a qualidade,
avaliar e gerenciar os riscos de TI, ou seja, os riscos e falhas críticas que podem levar à perda de informação, a problemas de segurança, entre outras coisas. Por fim, gerenciar os projetos. Então, avançamos do primeiro domínio ao domínio seguinte. Antes de avançar para o domínio seguinte, podemos resolver algumas questões que podem ser facilmente resolvidas com o êxito do primeiro domínio. Por exemplo, há congruência entre as estratégias de TI de negócios, as estratégias técnicas congruem com as expectativas de mercado? A empresa tem um aproveitamento otimizado de seus recursos? Os membros do grupo de trabalho têm ciência dos objetivos de TI? Há o correto gerenciamento dos riscos de TI? O que eu havia dito, falhas críticas de segurança podem acarretar grandes danos ao projeto. A qualidade dos sistemas mantidos pelo TI está adequada ao negócio? Entre outras. Com isso, podemos, através de vários habilitadores e pontos de controle, resolver tais questões antes de avançar para o domínio seguinte. O domínio seguinte, adquirir e organizar, a segunda etapa, pode ser exemplificada em alguns pontos. Por exemplo, o primeiro deles, identificar soluções. Adquirir e manter software aplicativo, ou seja, aquisições de produtos e software condizentes com as expectativas. Adquirir e manter infraestrutura de tecnologia, ou seja, um ambiente de desenvolvimento pode ainda ser otimizado com novas ferramentas. Habilitar operações de uso. Adquirir recursos de TI. Gerenciar as mudanças. As mudanças das aquisições podem afetar de maneira crítica o fluxo de trabalho. Portanto, as mudanças provocadas pelas aquisições devem ser, de maneira pouco brusca, aceitas pela comunidade de desenvolvimento do projeto. Por fim, instalar e homologar soluções e mudanças. Esse domínio permite resolver algumas questões. Por exemplo, será possível fornecer soluções que atendam ao negócio? Ou seja, esse projeto de fato pode oferecer valor agregado? Será possível entregar novos projetos no tempo e orçamento previsto? Ou seja, a partir do desenvolvimento desse domínio, pode-se determinar se o tempo gasto é condizente com novos cronogramas. Os sistemas adquiridos e implementados respondem adequadamente? Haverá grande impacto das alterações no negócio atual? Ou seja, esse projeto realmente beneficiará ou agravará a situação do negócio atual? Agora, ao terceiro domínio, entregar e suportar. Este é um dos domínios mais vastos e que mais compõe processos e pontos de controle. Podemos dizer que ele permite definir e gerenciar níveis de serviço. Uma grande estrutura administrativa pode ser composta. Gerenciar serviços de terceiros. Em grandes projetos, é comum o acréscimo de serviços de empresas terceirizadas, não ligadas diretamente à equipe de desenvolvimento predominante. Gerenciar capacidade e desempenho, ou seja, eficiência. Assegurar a continuidade de serviços, ou seja, em momentos de falha, garantir que os serviços ideais não cessem seus serviços ou não afetem a integridade do todo. Assegurar a segurança dos serviços, ou seja, blindar o projeto a ataques cibernéticos ou a violações de privacidade ou outros projetos que podem afetar o projeto como um todo. Identificar e alocar custos, ou seja, verificar as debilidades do projeto e onde é possível melhorá-lo através de investimentos. Educar e treinar usuários, ou seja, garantir que os novos usuários do projeto saibam adequadamente como usá-lo. Gerenciar a central do serviço e os incidentes, ou seja, estabelecer uma central de relacionamento que possa administrar os incidentes de maneira ágil, gerenciar a configuração, gerenciar os problemas, gerenciar os dados armazenados, gerenciar o ambiente físico, gerenciar as operações. Com isso, encerramos o terceiro domínio. Avançando ao quarto e último domínio, monitorar e avaliar. Este, um pouco mais básico e totalmente focado ao monitoramento, permite
monitorar e avaliar o desempenho, monitorar e avaliar os controles internos, assegurar a conformidade com requisitos externos e prover a governança de TI. Cada uma das etapas, citadas agora como domínios, podem apresentar instruções redundantes. Porém, este é o objetivo principal: inserir vários pontos de controle com os mesmos objetivos, de modo a maximizar ao máximo a agilidade e eficiência. A COBIT 5 integra as funcionalidades da versão anterior mais estável, a COBIT 4.1, em sua integridade. Porém, ela adiciona novos pontos de controle dedicados principalmente à integração entre a governança de TI e a governança cooperativa. Entre os seus produtos e guias profissionais, podemos destacar a possibilidade de habilitar processos, habilitar informações, habilitar modos de implementação, segurança da informação, gerenciar o risco e programas de avaliação. A COBIT 5 foi baseada em mais de 20 anos de desenvolvimento ocorrido com as versões preliminares, permitindo o grande aperfeiçoamento de suas funcionalidades. Sua metodologia é dividida em 5 princípios, sendo eles: atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um modelo único integrado, permitir uma abordagem holística, distinguir a governança da gestão. Nos atendo ao primeiro princípio, atender às necessidades das partes interessadas, podemos permitir a correta resposta às requisições das partes interessadas, ou seja, os meios financeiros e a equipe de desenvolvimento capaz de desenvolver as soluções necessárias. Otimizar o risco e o uso de recursos, ou seja, o correto gerenciamento dos riscos que podem ocorrer mediante a falhas críticas na segurança e ao uso de recursos de hardware. Diversos pontos de controle habilitadores são permitidos para garantir a correta abordagem de cada uma das atribuições. Avançando ao segundo princípio, cobrir a organização de ponta a ponta, ou seja, esta versão da COBIT acredita que deve haver uma íntima ligação entre as atribuições básicas do TI e a governança corporativa. Nela, tecnologias da informação e tecnologias relacionadas são tratadas como qualquer ativo da governança corporativa. Avançando ao terceiro princípio, aplicar um modelo integrado. Sabe-se que há muitos bons modelos e boas práticas relacionadas ao TI. Deve-se, através dos vários pontos de controle e da vasta estrutura da COBIT, integrar as já boas maneiras com a COBIT 5. Avançando ao quarto princípio, permitir uma abordagem holística. Primeiro, o que é holística? Holística é aquele ou aquilo que busca a compreensão de todos os fenômenos como um todo, ou seja, cada fenômeno ligado à governança corporativa ou ao TI deve ser entendido como um todo. Por isso, a COBIT 5 permite vários habilitadores, que permite integrar vários pontos diferentes que antes não estavam intimamente ligados ao TI. Por exemplo, princípios, políticas e modelos, processos, estruturas organizacionais, cultura, ética e comportamento, informação, serviços, infraestrutura e aplicativos, pessoas, habilidades e competências, ou seja, há uma clara evolução comparada às versões anteriores. O quinto princípio, distinguir a governança da gestão, apresenta uma clara evolução das versões anteriores. Ou seja, há uma clara distinção entre a governança da gestão em diferentes modelos organizacionais para cada um. Distingue-se governança de gestão da seguinte maneira: a governança garante os interesses das partes envolvidas, definindo as decisões e direções tomadas. A gestão garante o planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades. Apresentamos as referências de onde inserimos as informações desta apresentação. Com isso, encerramos a apresentação. Obrigado.